Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Ele já me apresentou, né? Mais uma vez um prazer poder falar com vocês, que quando chegarem na minha idade, vocês vão significar a nova geração de homens, né? E então eu acho importante poder falar com vocês algumas coisas que dizem respeito à vida, né? Na prática, né? Vocês são homens. Eu acho que primeiramente a gente tem que esquecer, não podemos esquecer que vocês estão aqui numa sala, numa conferência, né? Dentro de uma igreja, e que antes de qualquer coisa, eu não sei se todos, mas uma boa parte de vocês são nós, né? Como um todo somos eleitos, né? Separados, né? Predestinados, né? Chamados por Deus. Para quê? Para que por meio de Jesus Cristo a gente pudesse ser justificado e tivesse acesso a essa graça de poder ser filho de Deus, né? De poder viver a nossa vida para o reino de Deus. Então eu quero assim começar a aula dando esse recado, fazendo esse lembrete para vocês, né? Nós estamos aqui para falar de homem, de masculinidade, mas é uma masculinidade diferenciada. É a masculinidade que Deus quer, que Deus nos criou para que a gente exercesse aqui na nossa vida, dentro do nosso ministério como cristão. Então aqui é uma conversa de homem para homem, mas de homem cristão para homem cristão, de homem de Deus para homem de Deus, para que nós, dentro do mandato que Deus nos deu para sermos homens, exerçamos a nossa masculinidade bíblica de uma maneira que faz com que Ele seja glorificado. Então, eu quero começar dando esse foco, essa ênfase no que eu estou falando. Até porque nós estamos vivendo num mundo corrompido, né, em que o homem está sendo colocado do avesso, né? Esse conceito de homem, né, que nós estamos vivendo nesse atual século, nessa atual era, é um conceito totalmente deturpado e não diz respeito ao que Deus fala sobre o homem, né? Ao que a Bíblia fala sobre o homem, né? Então eu quero enfatizar isso para vocês, né? Vocês foram criados para ser a imagem e semelhança de Deus e para ser homens de Deus, que exerçam a masculinidade bíblica, ok? Independente da ideologia que está sendo pregada, de um homem fraco, de um homem, vamos dizer, feminilizado, né? Dentro, não só no sentido de estética, mas principalmente no sentido do caráter, né? Nós estamos aqui para falar do caráter do homem de Deus, ok? Espero que isso seja produtivo para vocês e que vocês possam parar para refletir no que nós vamos conversar aqui, para vocês poderem aplicar na vida de vocês e assumirem a masculinidade bíblica daqui para frente, né? Não existe outra masculinidade segundo os olhos de Deus, a não ser a bíblica, ok? Então nós vamos, rapidamente, eu vou traçar alguns conceitos para vocês, de definição, né? O que é masculinidade, né? Então, do ponto de vista de dicionário da definição de masculinidade, ela é colocada da seguinte maneira, né? É uma característica ou particularidade do que é masculino, qualidade da pessoa que apresenta comportamento másculo, viril e macho. Isso aqui tem a ver com uma definição de dicionário mesmo, né? A definição de dicionário. E aqui são colocadas algumas características da masculinidade, né? Ser masculino, comportamento másculo, viril, macho, que tem muito a ver, dentre as atribuições de que Deus nos dá como homens, isso se enquadra dentro, né? Se enquadra dentro, é uma masculinidade enquadrada dentro de certos parâmetros, dentro de certas regras, de certos limites que Deus colocou pra gente, ok? Dando seguimento, né? E a masculinidade bíblica, né? Nós estamos aqui para falar isso, a masculinidade bíblica, né? E a masculinidade bíblica? Qual que é a diferença de masculinidade e masculinidade bíblica? A definição é essa daí, né? Agora, a masculinidade bíblica, nós vamos ter que acrescentar o que o próprio nome fala, ok? A masculinidade bíblica é o que é relativo à Bíblia, à Sagrada Escritura, à Palavra de Deus. Obviamente que nós temos que adotar como verdade, né, a verdade de Deus. E a verdade de Deus está na Palavra de Deus, né? Então,
o conceito de masculinidade bíblica. É a masculinidade, né? E nós vimos o conceito do ponto de vista de tradução, o conceito mesmo, né, de masculinidade, na tradução, de dicionário, né, na verdade. E aí nós vamos ver o nosso dicionário. O nosso dicionário é a Bíblia. E é baseado na Bíblia que a gente vai ter essa tradução e esse conceito de masculinidade, o conceito verdadeiro. Ok? Então, algumas perguntas eu acho que são importantes a gente fazer, né? Eu queria que vão ser uma perguntas rápidas, eu vou jogar para vocês, né? Talvez na fase de que na maioria de vocês estão, né? Vocês não parem para pensar nisso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu já tive a idade que vocês têm. E muito rapidamente cheguei à idade que eu tenho. Eu tenho hoje 59 anos, bem vividos, né? E uma boa parte deles dedicado a fazer a vontade de Deus. Não que eu consiga fazê-lo, assim, é impossível a gente fazer, é impossível de deixar de ser pecador, mas eu tento, eu persevero em fazer a vontade de Deus, né? Então, vocês rapidamente vão estar na idade que eu estou, né? E talvez vocês não param para pensar nessas perguntas que eu vou fazer, mas elas vão fazer parte da vida de vocês, ok? Então, por exemplo, o que significa ser um homem cristão que quero ser? Presta atenção, homem, mas homem cristão, ok? Essa é a ênfase, homem cristão. O que significa ser um homem que a minha esposa e família precisa que eu seja? Vocês não estão pensando agora em casar, em ter filho, em ter família, mas isso faz parte do mandato masculino, faz parte da masculinidade bíblica, né? Dentro do plano de Deus para a gente, ok? O que significa ser um homem que edifica o corpo de Cristo, né? Essa conferência tem a ver com isso, né? Eu como um homem cristão, né? Como é que eu exerço a minha masculinidade dentro do corpo, dentro da igreja, dentro dos meus relacionamentos com os meus irmãos, né? No serviço na igreja, no serviço para o reino de Deus, né? Então o nosso enfoque é esse, né? E a última pergunta, que foi o que eu comecei a aula, né? O que significa ser um homem que Deus me fez e me redimiu em Cristo Jesus. Eu acho que a maior parte de vocês aqui não tem dúvida de quem é o nosso Salvador, ou tem? Alguém tem dúvida aí? Quem é o nosso Salvador? Cristo, né? Então, se Ele é o nosso Salvador, nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele é o nosso Senhor, ok? E, consequentemente, eu sou um servo de Cristo. Então, eu vou ser um homem que Deus quer que eu seja por meio de Cristo, né? Tendo Cristo como o meu norte. Então, a aula, ela foi estruturada, ela foi alicerçada nesses princípios, ok? Então, fica essas questões, essas perguntas. Talvez para vocês isso pareça muito longe, muito distante, mas é uma coisa para se pensar, né? Que masculinidade, num aspecto, ela não é só aquela coisa do que vocês estão vivendo, né? De serem jovens, fortes, fazer as coisas, paquerar dentro do sentido, né, que tem que ser, do que Deus quer que seja pra gente, né? Viver uma vida, mas a vida, ela tem uma sequência, né? Então eu vou procurar falar para vocês de uma maneira, obviamente que eu vou dar uma aula baseado na Bíblia, né? E por que a gente vai fazer isso, né? Porque eu queria que, rapidamente, né, nós vamos nos basear a aula na Palavra de Deus. E por quê? Eu vou colocar algumas qualidades da Palavra de Deus, tá? Eu gostaria que alguém abrisse em João 17:17. Por que nós vamos basear? Porque a palavra é a verdade. O que Deus, o que a própria palavra fala sobre isso? Alguém pode ler? O pessoal perguntou do celular aí, pode abrir o celular, moçada. Vocês que têm celular, se não estão com a Bíblia física, de papel. Vamos lá. Santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. A palavra é a verdade, né? É a verdade, é o que Deus quer, né? Foi Deus que a verdade está onde? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então não existe outra verdade, né? Então ela testifica a verdade. Alguém abre em Salmos 19, né? Ele vai falar de perfeita, de justa, pura, né? 19, versículos 7 e 8.
A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Tá aí, né? Esses dois versículos encerram várias características, várias qualidades da palavra, né? Justiça, perfeição, verdade, pureza, sabedoria, né? É o caminho que a gente deve seguir. Quer dizer, é o que a palavra fala. Provérbios 35, alguém? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Ok, o Salmo 119, 89, né? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E quem está no Salmo 119, eu gostaria que lesse o versículo 18 e que isso sirva para a gente agora, ok? Em nome de Jesus. Desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ok, e que o Espírito Santo haja na nossa mente, no nosso entendimento, para que a gente possa entender o que vai ser falado agora, ok? Eu quero, para encerrar, eu gostaria de falar também de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Alguém leia, e leia devagar, por favor. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Opa, então tá aí, né? A palavra de Deus, né? Com essas funções, né? Ela é inspirada por Deus, toda a palavra. Então o que nós vamos falar aqui foi inspirado por Deus, né? Ele é útil para se ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Em que justiça? Na justiça de Deus, né? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quer dizer, para que a gente coloque na nossa vida em prática o que está escrito aqui. E nós vamos falar sobre o quê? Sobre masculinidade bíblica. E é aqui, o nosso fundamento é aqui na palavra de Deus, que é digna, que é verdadeira, que é pura, que é justa. Ok? Então, nós vamos falar de masculinidade bíblica. E obviamente, se eu estou testificando para vocês, né, que a verdade está na Bíblia sobre esse e muitos outros assuntos, né, para a vida de um cristão e, né, para a vida, obviamente que nós vamos fazer um en passant bíblico do que Deus fez, no que Deus planejou para a gente, nesse sentido, né, de ser homem de Deus, de ser másculo, de ter masculinidade bíblica, ok? Então, para isso nós vamos ter que voltar ao jardim. Que jardim? O jardim do Éden, lá na criação. Como que Deus fez isso, né? Então, espero, vocês gostam da palavra de Deus? Sim. Vocês gostam de ouvir a palavra de Deus? Sim. E de entender e compreender? Sim. Então vamos prestar atenção nessa sequência, que ela é maravilhosa. O livro de Gênesis é maravilhoso, principalmente nos 2 capítulos. E nós vamos entender aí e poder compreender o porquê da masculinidade bíblica, ok? Vamos voltar para o jardim, então. Quem está no celular, abrindo o capítulo 1 e 2 de Gênesis, e quem está na Bíblia física, vamos para lá, incluindo eu. No começo eu vou colocar aqui os slides para a gente poder refletir junto, ok? Deixa eu só falar uma coisa, se alguém tiver pergunta, quiser fazer alguma indagação, alguma complementação, por favor, fiquem à vontade. Essa é uma... está em aberto aqui, tá? Não sou... Eu gostaria até que vocês interagissem, ok? Ou agora ou depois, fique à vontade, sem ter... Vamos dizer, sem pestanejar, sem ter medo de perguntar, ok? Bom, então vamos voltar ao jardim, né? Que é o jardim do Éden, né? Onde Deus colocou o homem, né? E fez a obra da criação, né? Lembrando que o primeiro capítulo de Gênesis, Deus dá ele conta uma sequência do que ele criou, desde o universo, tá? E chegar ao 6º dia, no último dia da criação, em que ele criou o homem, né? Que diríamos assim, é o ápice da criação. É o ápice da criação, e nós vamos ver por que é o ápice da criação, né? Sempre lembrando que o universo, nós vivemos num mundo físico, material, num mundo que está
sujeito ao tempo e ao espaço. E Deus está fora disso. Deus é atemporal, Ele é eterno, Ele é espírito, ok? Então vamos lá, vamos começar vamos dizer, dissecar esses capítulos. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque é até bonito isso, e a gente compreender isso é uma coisa que dá um entendimento bem bacana, tá? A palavra é maravilhosa, né? No versículo 26 de Gênesis 1, a palavra diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Nós vamos falar aqui nesses versículos do capítulo 1 de uma maneira mais en passant, e no capítulo 2 ele vai explicar como ele fez o homem e a mulher, e incluindo como ele fez e como é a masculinidade, para ser a masculinidade bíblica, e como é para ser a feminilidade bíblica, né? Isso fica claro, explícito no capítulo 2. Mas vamos começar aqui, né? Tem alguns conceitos importantes. Façamos o homem. Deus começa a criação fazendo o homem, ok? Então, o singular, está no singular. Não façamos os homens ou o homem e a mulher logo de cara. E aqui tem algo muito importante. A nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? O que nós vemos dentro da criação, nós estamos restritos a esse planeta, né? Então a gente vê as coisas desse planeta, estamos vendo algumas coisas no universo que a ciência muito timidamente tem revelado. Mas do que nós vemos dentro da criação, qual é o único ser capaz de conceber, de pensar que existe um Deus? Que existe algo muito maior do que isso aqui, do que o que é palpável, do que é visto. Existe algum outro animal que possa fazer isso, que pensar isso? Algum outro animal que possa crer em Deus, que possa ter essa... Não existe. Deus nos cria a imagem e semelhança dele. Existe animal que tem capacidade de fazer um cálculo matemático, de desvendar uma lei física, que na verdade a lei física são as leis que Deus coloca para reger o universo? Vocês conhecem a lei da gravidade? Conhecem? Ela tem uma fórmula, né, física. Tem jeito de mudar a lei da gravidade? Ela é verdadeira, ela é imutável por si só. E ela é uma expressão de como as coisas funcionam no universo. É uma lei, né? É uma lei que faz parte do universo. Como existem as outras leis, né? Que regem o universo, que independem do que você quer, do que eu quero, da nossa vontade, né? E essas leis, elas são imutáveis. Se você jogar alguma coisa, ela vai cair. Não adianta você pode pular de ponta cabeça em pé, você vai cair, porque isso é imutável, isso ninguém muda, ok? Então, a imagem e semelhança de Deus, nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar, de ter vontade, de decidir, de fazer escolha, né? De amar, né? Do amor, não só o amor eros, né? O amor pela nossa esposa, pela nossa mulher, aquele amor que diz respeito à coisa mais paixão, mas o amor que Deus mostra por nós, que é o amor ágape. Nós também temos essa capacidade de ter o amor ágape, né? E dentro da nossa masculinidade bíblica, esses três amores vão ter que estar inseridos. E principalmente o amor ágape, né? É um amor que a gente recebeu, né, de Deus por ser a imagem e semelhança dele, ok? Então, desse versículo eu queria que vocês vissem o seguinte: o singular, né? Nós estamos na frente da criação, né? Nós somos feitos no último dia da criação, mas ele está falando do homem aqui, né? No outro versículo, interessantemente, ele cita: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ok? Homem e mulher, né? Macho e fêmea, distinção de gêneros, quer dizer, nós somos diferentes da mulher, fomos criados em momentos diferentes, com funções, com coisas bem definidas, ok? Eu vou passar agora
para o outro capítulo, tá? E falar uma coisa para vocês, né? Aqui, a imagem e semelhança criou homem e mulher. Aqui começa a ter um conceito de mandato, né? Masculinidade bíblica é como se fosse um mandato, é algo que Deus nos deu, né? Para que a gente exercesse. Eu vou falar um pouco mais, isso vai ficar claro para a gente, né? Então, a masculinidade, ela não é simplesmente o que a gente está vendo aí, o que está rolando no mundo, né? Essa masculinidade é uma masculinidade que não tem a ver com a masculinidade que Deus quer para a gente, né? A nossa masculinidade, ela tem que ser desenvolvida dentro dos parâmetros de Deus, que é a imagem, para refletir a imagem e semelhança que nós somos criados em relação a Ele, ok? Nós temos que ter como referência, na nossa masculinidade, o caráter de Cristo, ok? Mas vamos continuar. Alguém lê para mim esse versículo? Ou ele disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Presta atenção, pessoal, eu sei que vocês estão com sono, mas isso é bem importante, tem coisas que isso faz parte para a vida de vocês, né? Isso aqui, Deus diz o seguinte, Ele disse, né? Ele fala para o homem e para a mulher ser fértil, né? Se multiplicar, encher a terra, subjugar a terra e dominar a terra. Tem 5 mandatos aqui, né? Obviamente que nós somos capacitados para todos eles, né? Então, como é que nós vamos encher a terra? Tem alguma forma, a gente tem que se reproduzir. Agora, eu não vou me reproduzir com um homem, eu vou. Eu acho que aí já, algumas coisas para vocês pensarem em jogar. Escuta, se eu não vou me reproduzir com homem, tem conceitos da ideologia que a gente está vivendo hoje que são furados, né? Obviamente, se eu me baseio na verdade de Deus, se eu me baseio na palavra, na Bíblia, masculinidade bíblica, peraí, isso não faz parte da masculinidade, ok? Eu vou me procriar com uma mulher. A procriação ocorre entre um macho e uma fêmea, ok? Então aí já é um conceito que eu estou jogando para vocês. Não vou falar, se vocês quiserem perguntar depois a gente fala, mas eu estou jogando para vocês pensarem, porque vocês estão sendo bombardeados por essa ideologia que está aí. E não é o que Deus fala, vocês têm que se basear no que Deus quer, né? Então, esse é um conceito forte, tá? É homem e mulher, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para nos unirmos a uma mulher, para que a gente seja fértil, se multiplique e encha a terra. Ponto. A palavra é clara, ela é objetiva, ela é concisa e não tem o que mudar dela, não tem como mudar, não tem como você interpretar diferente, como muitos querem fazer. Ok? Tem esses mandatos que são importantes e que os outros animais têm também, né? Então a gente tem coisas em comum com a outra parte da criação. Mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Para espelharmos a glória dele. Então vem aí algumas outras, vamos dizer, ordens de Deus para subjugar e dominar. Subjugar a terra, quer dizer, nós temos a capacidade de controlarmos a terra. E isso está ficando muito claro hoje, né? Isso daqui foi escrito há quantos anos, quantos mil anos atrás? 4.000 e poucos anos atrás, né? Ou um pouco mais, mas hoje a gente vê bem isso, o homem tem capacidade de dominar, nós estamos dominando a terra, né? Aí vocês podem até me questionar, falar, mas nós estamos dominando, mas nós estamos destruindo também. Nós somos pecador, né? O efeito do pecado faz isso. Mas Deus nos capacitou para isso, né? E também a Bíblia diz o seguinte, nós vamos dominar a terra, nós não vamos dominar o universo. Como muitos homens falam, arrogantes, prepotentes, cientistas, ateus, que dizem, olha, para o homem não tem limite. Tem, a Bíblia coloca limite, ok? Ela coloca limite para o sexo, para a sexualidade, para o casamento, com quem você vai se casar, ela coloca, ela é clara, né? Aí vai de cada um, né? Quem ama a Deus, quem teme o Senhor, vai obedecer. Quem não teme vai ficar balançando. Olha, será que é? Será que não é? Então a gente tem que ser firme no que a gente vai fazer, no que a gente está pensando e pensar do ponto de vista bíblico, tá? Então aqui ficou o conceito do quê? Deus manda fazer essas coisas, então é um mandato. O que é um mandato, gente? Nós vamos eleger um presidente, o que é mandato presidencial? É o período de governo.
é um período de governo e ele tem as suas funções, as suas atribuições, né? Então o mandato é como se fosse uma procuração, né? Uma autorização, né? Ou o poder para que uma pessoa, né, represente a outra. Então nós temos um mandato de masculinidade bíblica que Deus nos outorgou, né? Nós vamos ser homens de Deus, nós vamos ser machos, nós vamos ser, vamos dizer, viris, nós vamos fazer as coisas como Deus quer, porque Ele outorgou para a gente essa incumbência, né? Então, vamos continuar. Vocês estão entendendo? Deu para entender um pouco do raciocínio? Tem alguma dúvida? Eu gostaria que vocês perguntassem, que vocês interagissem, tá? A gente vai, é um raciocínio, então eu gostaria que não ficasse nada para trás. Se alguém tiver, por favor, fique à vontade. Beleza? Vamos continuar. E aí agora Deus detalha como é a criação, o quão é importante o nosso mandato, a nossa masculinidade para Deus, né? O quão sagrado isso é, o quão divino é. E por que a gente tem que dar valor a isso, ok? E a palavra testifica isso, né? A palavra nos mostra isso. Então vamos começar lá em Gênesis 2:7. Alguém pode ler? Ele é o que está aqui, devagar, pausadamente. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. O que você vê de diferente aqui na descrição? Que eu fiz questão de enfatizar. O homem. É o homem ou os homens ou o homem e a mulher? O homem. Então Deus vai detalhar como é que Ele criou no sexto dia o homem e a mulher. E aqui, quando Ele vai criar o homem, Ele coloca bem claro, o homem, né? Na sequência da criação, nós fomos criados primeiro, né? E vocês vão entender o objetivo de Deus para isso, ok? Então, isso é colocado no singular de propósito. Deus cria o homem. E olha que interessante, aqui tem alguns conceitos em hebraico que a gente vai poder entender. Quando Ele coloca sopro aqui, que vocês estão vendo, sopro do ponto de vista, sopro tem a ver com vento, com coisa que você não palpa, que você não vê, né? E do ponto de vista de tradução hebraica, né, que onde a Bíblia foi escrita nessa fase em Gênesis, tem a ver com o espírito, né? Então Deus faz aqui, ó, Deus formou o homem do pó da matéria, né? Nós somos matéria, só que é o seguinte, Ele soprou, né? É como se Ele colocasse um espírito dentro da gente. Por isso nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vocês entenderam o que ele está falando no primeiro capítulo, detalhando aqui? Né? Então, um ser vivente, nós somos seres espirituais, né? Com a capacidade de nos relacionarmos com Ele, o nosso Criador, né? Isso aqui é a intenção de Deus, né? Ele fez assim, a imagem e semelhança dele, seres espirituais. Deu para entender aqui né? Então, a pergunta, quem o homem é? Né? Então, o homem, obviamente, por esse versículo, Deus detalha que nós somos criaturas espirituais para conhecer e glorificar Deus, né? Ele nos faz a imagem e semelhança dele, não é para governar com Ele tudo, ou para a gente ser como Ele, igual a Ele, não. Ele tem um objetivo, né? Nós nunca vamos ser iguais a Deus, semelhantes nesse aspecto da criação, ok? Tá dando para pegar E aqui entra, talvez, o que é mais na sequência. Nós vamos pular versículos, porque dava para a gente ler versículo por versículo, que ia ser... Nós vamos para o versículo 15, né? Que tem a ver com o escopo direto da aula que a gente está dando, né? E aí... Alguém pode ler, por favor? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. O que chama a atenção aí, que eu fiz questão de destacar? O homem. De novo, o homem... Sim, mas o homem no singular, não tem mulher aí ainda, né? Deus está trabalhando o homem ainda. Ele cria o homem, né? Com o sopro. Pode perguntar. Nessa época Adão ainda não tinha nome? Porque ele só falava o homem e não Adão. O homem, do ponto de vista da tradução aí em hebraico,
o homem, se você for ver na tradução, é Adamá, que é terra, que é homem, que é Adão. Adamá de Adão. Então, você pode falar Adão aqui, sim. Não seria errado falar nessa tradução aqui, né? Porque tem a ver com o homem. O homem é Adão, né? Quem nomeou Adão foi Deus. E quem nomeou a mulher? Adão. Uma função, uma atribuição do que Deus deu para ele. Mandato masculino, né? Ele delegou para Deus isso. Deus delegou para ele, fala, ó, é você que vai dar nome, é você que vai... Ele deu nome à mulher, dentro da sequência que foi feita. Legal, você falou também de cuidar e cultivar. O quê? O Jardim do Éden. O Jardim do Éden, aonde nós vivemos, aonde nós moramos, o que nós fazemos. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso. E esse é o legado da masculinidade bíblica. Cuidar e cultivar. Porque o Senhor Deus colocou o homem. Mandato masculino, masculinidade bíblica, atribuição do homem de Deus. Cultivar e cuidar do jardim, né? Onde nós fomos colocados. Então, onde onde que o homem está nessa situação da criação? Ele coloca no jardim, né? Que jardim? O jardim que Deus criou. O jardim é dele, não é nosso. Nós vamos lá para cuidar e cultivar dele. Do jardim. O jardim não nos pertence, é de Deus. Mas ele coloca a gente lá para exercer o nosso mandato masculino lá. E ele deixa bem claro isso. Ok? Vou prosseguir. Voltando ao jardim, ok? Vamos continuar aí, voltando. E aí, na sequência da Bíblia, né, na sequência que ele vai detalhando essa criação. Alguém pode ler isso daqui? Esse versículo? Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E o que te chama a atenção? Você que vai me ajudar a dar aula, por favor? De novo. De novo, no singular. Olha como é que a palavra é sutil, ela é clara, ela é objetiva. E ela fica claro que é o homem. Ele está falando de nós. Ele não está falando... Você está na sala errada, pelo jeito, hein? Ele não está falando de você, por enquanto. Mas ele está falando de nós, homens. Né? Ele não está falando, por enquanto, da mulher. Por enquanto, Deus não colocou a mulher aqui em questão ainda. Mas ele dá... O que está aí em negrito também? Nós precisamos de alguém. Nós não podemos exercer o nosso mandato sozinho. Nós não somos capacitados sozinhos para exercer esse mandato. Vocês estão entendendo aí como é que Deus foi fazendo as coisas? Alguém que o auxilie e lhe corresponde. Vocês lembram que eu falei que o nosso mandato, o mandato masculino é cultivar e cuidar? O mandato feminino é auxiliar e corresponder. Auxiliar e corresponder a quem? Ao homem. Auxiliar no quê? No cultivo. No cultivo, em guardar. Ajudar o homem no quê? No mandato masculino. Ajudar o homem no que ele tem que fazer, no que Deus falou para que ele faça. Então, isso fica claro para a gente. Eu não estou aqui falando como machão, como nada. Mas a palavra é clara sobre isso. Nós não somos mais do que a mulher, nem menos. Nós somos iguais em essência. Mas existe aqui uma hierarquia que já foi colocada por Deus, pelos próprios verbos que estão sendo usados, auxiliar e corresponder. E aqui eu vou colocar mais, tem tradução que coloca como complementar. A mulher é um complemento para nós, né? E realmente quando vocês tiverem uma esposa, estiverem levando a sério o casamento de vocês, honrando, glorificando a Deus com a vida de vocês dentro do casamento, dentro dessa união sagrada, vocês vão ver que é fundamental ter uma esposa piedosa, uma esposa que auxilie, que corresponda, que complementa em tudo, até na hora de fazer sexo. Né? Perceberam? Como é bacana, né? O plano de Deus para as nossas vidas? Então aqui Deus dá o quê? Ele dá uma senha do que Ele quer fazer. Né? Vamos continuar falando de nós homens dentro do projeto da criação de Deus.
Eu não tenho aqui os versículos, eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia e que a gente, ou eu mesmo leio devagar, vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 2 e vamos ler juntos, né? O versículo 19, o 20, tá? Eu vou ler junto, vocês leem comigo, acompanhem, tá? Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe tudo que Ele criou, de seres, para o homem, de novo, ao homem. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? De novo, o que está aí? Em singular, ao homem, ok? Ao homem, para ver como este singular lhes chamaria. E o nome que o homem desse para cada ser vivo, esse seria o seu nome. Deus nos deu essa autonomia, nos deu essa missão e autonomia, porque Ele nos capacitou para isso. Assim, o homem, de novo, ok? Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Alguém lê esse todavia aí? Todavia não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Olha que interessante como é que Deus faz as coisas, né? Deus cria o homem separado da mulher, dentro do processo de ensino ao homem, para que o homem amadurecesse, para que ele visse do que ele precisava. Ele expõe o homem à criação, que Deus, se vocês forem ver Gênesis antes da criação do sexto dia, Deus já cria os seres, já macho, fêmea, já pronto para serem férteis, para se multiplicar, né? E com nós, que somos seres espirituais, Ele faz toda essa sequência na criação. Ele cria o homem e mostra para o homem que ele precisa de alguém que lhe auxilie e corresponda. E olha que interessante, quando Deus faz com que nós, eu coloco nós porque nós somos homem, nós estamos falando de masculinidade bíblica, então esse homem tem a ver com nós, ele não tem a ver com Adão só. Esse homem bíblico tem a ver com nós. Ele pode ter sido corrompido pela queda, tudo, mas é o homem que Deus criou, o projeto de Deus para o homem, né? Então, esse homem aqui, tá, chegou à conclusão. E olha que interessante, como é que Deus faz a mulher? Como é que Deus faz a mulher? Sem ler, alguém sabe como é que Ele fez a mulher? Tirou uma costela. A costela de quem? Do homem, né? Ele pega uma coisa que é dentro do homem, que faz parte do corpo do homem. Portanto, não é a costela do macaco, não é a costela do boi, é a costela do homem. E aí Ele cria aquela que vai auxiliar, que vai corresponder, que vai complementar o homem. A mesma natureza, porém com distinção, macho e fêmea. Como Ele falou lá, onde? Em Gênesis 1, 28. Deus criou a imagem e semelhança, homem e mulher os criou. E aqui Ele detalha a criação, né? Então, olha que interessante. A mulher, Adão chega à seguinte conclusão. Olha que maravilhoso. Deus faz Adão chegar à conclusão. Alguém lê o versículo 23, por favor. Olha que Adão chega a essa conclusão. Não foi Deus que falou. Então o homem disse: agora sim, esta carne é da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Olha que interessante. Adão chega à conclusão: olha, essa é a minha mulher, eu preciso dela. O Senhor é perfeito, Deus. O Senhor criou aquela que vai me complementar, que vai me ajudar, que tem tudo a ver comigo. E baseado nisso, o que Deus fala então? Alguém pode ler, por favor? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha que maravilha. Por essa razão, Deus faz passar todo aquele processo, né? O homem, faz o homem ver isso, cria alguém que tem a mesma essência do homem, que vem de dentro do homem, vem de dentro e se exterioriza como complemento, como auxílio, né? Vamos dizer assim, que corresponda, né? Cria como iguais, mas com as suas diferenças. A mulher é diferente porque ela foi criada diferente, né? Deus fez assim, Deus quis assim. Já isso cromossomo, nós temos 2 cromossomos, tem um Y, nós temos XX, característica biológica, a maneira de pensar, de se comportar, né? Nós somos feitos diferentes. Deus fez assim. Existe essa diferença. Então, essa balela que não existe diferença, que o mundo prega,
Mentira. Quem que é o pai da mentira? O diabo. Nós estamos sendo atacados diariamente pelo diabo. Obviamente sendo usado por pessoas, por figuras que se dizem os donos da verdade, pregando uma grande mentira, mas nós cristãos não podemos acreditar numa mentira dessa. Por quê? Porque nós temos a verdade, que está aqui. Né? E maravilhoso a gente poder ver essa sequência. Então, olha que interessante, aqui, esse versículo é muito importante, ele está em outras passagens da Bíblia. Jesus fala sobre ele, em Mateus 19. Paulo fala no capítulo 5 de Efésios, justamente sobre esse versículo aqui, porque ele é muito importante. Né? Por quê? Olha que interessante aqui, o homem, de novo, olha aqui, o que chama atenção aqui, gente? O homem. Quem que vai deixar pai e mãe para formar o lar, escolher uma mulher e liderar esse lar? O homem. Percebeu? Isso é que a masculinidade bíblica é isso, é o homem de iniciativa, é o homem que lidera, o homem que sabe o seu lugar dentro da vida cristã, da vida piedosa, da vida que tem um aspecto semelhante ao que Cristo é. Piedoso, justo, puro, santo. Né? É difícil a gente conseguir isso? É, mas é o nosso alvo. Né? Então dentro dessa vida nós vamos ser uma só carne. E olha que interessante, da onde que saiu a costela? Veio para fora, virou uma mulher. Ele está falando o que aqui? A costela voltou para dentro do homem, eles vão ser uma só carne do ponto de vista espiritual. Isso é figurativo, maravilhoso, né? Que olha como Deus é incrível, né? Ele pensa tudo da maneira mais maravilhosa possível. Ele tirou da costela, ele não tirou da cabeça e nem do pé. Ele não tirou da cabeça porque a mulher não é superior ao homem e nem do pé, porque ela não é inferior. Ele tirou da costela, que é o meio, né, que a gente tem aqui. Justamente para ser o auxílio, que está em igual valor. Isso é incrível. Que fique claro, é interessante ele tocar nesse conceito, que é o seguinte, eu não estou falando aqui que a mulher vale menos que o homem. São funções diferentes e eu vou abordar esse assunto agora, porque nós vamos entrar aqui vamos dizer, é uma ordem que Deus dá para o homem para quê? Para que ele forme uma aliança com a mulher. E essa aliança chama-se casamento. Vocês perceberam? Eu sou responsável pelo casamento, né? A mulher, óbvio, vai participar, mas Deus me delegou esse mandato, essa responsabilidade. Então tudo que vai acontecer no meu casamento, tanto de sucesso quanto de insucesso, independente do que a minha esposa vai fazer, eu vou pagar a conta, eu vou prestar conta para Deus. Eu sou, o homem deixará, o homem vai ser o responsável. Ele tem que liderar. Vocês perceberam que ser másculo, ser viril é isso, é cumprir o que Deus quer. É um mandato, né? E assim as coisas funcionam melhor. E o que isso significa? Essa talvez seja a primeira aliança fora do relacionamento vertical. Porque a primeira aliança Deus faz com o homem no singular. Aí ele faz com o homem e com a mulher. Quando ele delega a função dos dois fazerem juntos em Gênesis 1, 28, que os dois vão se multiplicar, vão encher a terra, vão subjugar e dominar. Vão fazer junto essa função. Ele faz o homem ver, cria o homem, faz o homem ver que ele precisa de alguém para auxiliar e corresponder. Né? E agora ele fala o seguinte, olha, vocês foram criados separados, diferentes, com funções diferentes, vocês não são iguais no aspecto de certas coisas, quer dizer, um é homem, um é mulher, um é macho, outro é fêmea, um tem pênis, o outro não tem pênis. Isso é claro, não dá para chegar que nem hoje a gente ouve em escola, o professor fala lá, olha, você não sabe o seu sexo. Gente, isso é diabólico. Como é que ele não sabe o seu sexo? Se você olha o menino, o que diferencia o menino da menina? Vamos supor que você é ginecologista, você vai fazer um parto lá, a criança nasce, você olha e vê que a criança não tem pênis. O que você vai falar? Como é que esses negros, dessa ideologia que nós estamos vivendo, ele fala que a criança não sabe o sexo dela? Vocês perceberam que quanta incongruência, quanta incoerência, quanta mentira, que falácia é essa, gente? Nós temos que parar para pensar nisso. Né? E nós temos que ser firmes nisso aí. A verdade é o que liberta. Tá? Então, essa ideologia é furada. Né? Por quê? Porque aqui fica claro, Deus faz uma aliança aqui. E é interessante que nessa parte da Bíblia, no começo da Bíblia, essa aliança, ela é feita, tudo que Deus faz com o homem é para glorificar Ele. E essa aliança, ela tem uma semelhança
com uma aliança que é divina. Vocês já ouviram falar de triunidade? Deus triuno? Hã? Deus, Filho, Espírito. Ok? É um Deus com 3 pessoas diferentes. Aqui é uma só carne com 2 pessoas diferentes. Então, de certa forma, é uma forma de espelhar uma aliança lá de cima. Porque Deus nos criou espiritualmente para poder demonstrar para a criação aqui na Terra, para os seres criados, da onde nós estamos inseridos, como Ele é. Tá? Tem uma outra aliança que a gente pode falar. E o divórcio? Hã? E o divórcio? Que legal. Vai lá em Mateus 19, capítulos 4 e 5. E leia em voz bem alta. Para todo mundo ouvir. É importante essa pergunta. Legal. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Continua. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não os separe o homem. Replicaram-lhe: porque mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Continua. Você vai responder a tua pergunta agora. A palavra responde a sua pergunta, não sou eu. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Pronto. Você respondeu. Está respondido? A palavra responde às nossas questões. Você percebeu? Você perguntou sobre o divórcio, acerca do divórcio. Ele está respondendo um fariseu sobre isso daí. Por que Moisés falou que tinha situações que... Jesus fala isso, pela dureza do coração de vocês naquela época. Só que não foi assim no princípio. Foi assim no princípio? Deus fala de separar, dessa só uma só carne? Deus fala da triunidade se separar? Deus, qual que é a outra representação bíblica da aliança de Deus, da aliança, de uma aliança divina? É Cristo e a igreja. O cabeça e o corpo. Né? E Paulo fala justamente sobre isso, comparando essa aliança nossa. O homem é o cabeça e a mulher é o corpo dentro dessa aliança. Ele compara. Paulo compara isso. E Paulo fala também, quando ele se trata sobre isso, ele fala sobre esse versículo como Jesus falou. Deu para entender? Legal a sua pergunta. Muito boa. E a própria palavra responde. Né? Vocês perceberam que esses questionamentos que a gente tem em relação ao que é o casamento, ao que é ser homem, ao que a própria palavra responde. Por isso que eu fiz questão de falar aqueles versículos sobre a palavra de Deus. Ok? Agora vamos voltar para o versículo 15 de Gênesis 2. Quem que pode ler? De novo aí. Se vocês puderem lerem, aí, ou se eu puder, qualquer coisa eu volto aqui. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ok. Então vamos voltar ao seguinte. Posto isso, a gente viu aqui, né, como é que as coisas foram feitas por Deus, né, e o nosso mandato que está no versículo 15, né. E, de novo, esse versículo fala, colocou o homem, né, então isso pertence a nós, esse mandato, de cuidar e cultivar. E, para fazer isso, nós precisamos da ajuda, né, da compreensão, da força, da parceria com as nossas esposas, ou com as mulheres, né. Então, aqui não existe uma divisão, mas que fique claro, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, aqui antes de continuar, para falar de cultivar, que é um mandato nosso, dentro dessa união existe uma hierarquia. Na triunidade não existe uma hierarquia? O que vocês acham que é a hierarquia da triunidade? É Deus, Pai, Espírito Santo. Deus, Filho e Espírito Santo. Existe uma hierarquia. Deus, né? O que Jesus fala sempre quando Jesus veio aqui? Ele deixa claro essa hierarquia. Eu vim para obedecer o Pai. Né? Eu obedeço o Pai. Né? Eu cumpro o que o Pai quer. Eu cumpro os mandamentos do Pai. Jesus é claro. Jesus é Deus, é Filho de Deus.
Mas existe uma hierarquia. Essa aliança também existe uma hierarquia. Nós fazemos parte dessa hierarquia. Da maneira que Deus coloca na criação, nós somos responsáveis por liderar. Mas é uma liderança com responsabilidade, uma liderança semelhante à liderança, por exemplo, que Cristo exerceu aqui e que exerce sobre a igreja. Estão dando para entender? Que a masculinidade, ela é muito mais do que aquela coisa de ser machão, de ser fortão, né, de ser pegador, de ficar... Não, a masculinidade é uma coisa muito mais profunda, muito mais abrangente num aspecto bíblico, né? Masculinidade bíblica, né? Então, aqui existe essa hierarquia. E a hierarquia de Cristo e a igreja? Como é que é a hierarquia de Cristo e a igreja? Quem está acima de tudo? Hã? Deus. Só para ter aí, alguém abre, só para complementar isso, alguém abre em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, né? E aí fica do ponto de vista de hierarquia que Paulo coloca para essa carta aí. 11:3. Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Ok, isso é uma hierarquia, né? Deus, Cristo, homem, mulher, né? Isso é uma hierarquia que Deus estabeleceu, ok? Voltando agora ao nosso mandato, tá? Visto que existe uma hierarquia, que nós somos iguais à mulher, mesma essência, não somos mais nem menos, somos simplesmente iguais, com funções diferentes, com mandatos diferentes. Qual que é o mandato da mulher? E o que mais? Não, isso é do homem. Auxiliar e lhe corresponder, complementar, né? O homem é o quê? A realizar o mandato dele. Deus deixou claro para o homem perceber isso. E qual que é o mandato masculino? Cultivar e cuidar. Então vamos ter falar algumas coisas sobre o conceito de cultivar, né? Fernando, fala. Pergunta, sobre esse corresponder, você enxerga isso que perspectiva? Você diz, às vezes pode ser uma questão de personalidade, dons, como é que fica essa questão de corresponder? Como você enxerga isso? Eu vou te dar um exemplo. Quando é por isso que eu falo que tem coisa que é difícil, que vocês estão numa fase, para falar de casamento para vocês é complicado. Mas é importante vocês se entenderem que o casamento é uma aliança e que Deus mandou que o homem fosse constituir essa aliança dentro dos princípios e da vontade dele. Que isso fique claro para vocês. Vocês precisam saber os detalhes do casamento, mas eu vou dar um exemplo de vida de casamento. Aproveitar que a minha correspondente está aqui, ela me corresponde em tudo. Eu adoro fazer sexo com ela. Eu adoro, por exemplo, quando tem coisa que eu não consigo enxergar na minha vida, que ela, com um tipo de pensamento, de cérebro que ela tem, de sensibilidade, de visão de mundo diferente da minha como homem, porque a gente tem uma visão de mundo diferente, ela me mostra coisa que eu não enxergo. E vice-versa. Então, o que acontece? Nós caminhamos junto, como um só, como uma só carne. É o complemento, né? Você abre uma porta com o quê? Que você coloca onde? Não adianta você colocar outra fechadura. Mais uma, vamos entrar num negócio lá. Não dá, homem com homem não dá, gente. Não dá para ser chave com chave. Você vai colocar a chave no lugar errado. Tem que ser na fechadura certa. Deu para entender? Esse é o complemento. Não tem jeito. Eu me relacionar, me juntar, ser uma só carne com homem é impossível. E Deus deixa claro. Como é que ele? Porque não tem essa coisa de complemento. Eu sou igual a ele, nós temos uma natureza igual. A gente pode ter parcerias em coisas que são diferenciadas, mas para o projeto de Deus, para cumprir a vontade de Deus, eu preciso dela. É ela que me complementa nas coisas que me faltam. E vice-versa. E a gente tem que entender isso. O casamento é um ministério. Ok? Eu me entrego à minha esposa, eu amo a minha esposa e ela faz o mesmo por mim. Né? Dentro do quê? Dentro de uma caminhada, de uma instituição que Deus criou, que é o casamento. E eu vou exercer o meu mandato masculino, a minha masculinidade bíblica dentro do casamento, em todas as áreas do casamento. Eu vou ser homem bíblico dentro do casamento, eu vou ser um homem de Deus. Não é só na hora de fazer o sexo. Né? É na hora de educar os meus filhos, de falar para os meus filhos o que eles têm que fazer e o que não têm, porque a responsabilidade é minha, eu sou cabeça. Ah, não dá essa, olha, eu estou trabalhando muito, a minha mulher que tem que ver, por isso que o menino está desencaminhado. Não, responsabilidade é sua, problema é seu. Se você foi omisso, você tem que cultivar, você tem que guardar, você tem que cuidar.
É você que é o responsável por isso. Ela pode, e você tem que ouvir ela, por quê? Porque muitas vezes você vai fazer uma coisa e você está errado, ou você está em pecado. Cabe a ela te colocar no caminho, te exortar, né? Por meio do quê? Por meio da palavra, né? A mesma coisa. Então, o que é o casamento? O casamento é uma parceria. Eu estou com uma pessoa que tem a mesma essência que eu, foi criada por Deus, a imagem e semelhança dele, só que ela é diferente. Ela tem um cromossomo X, ela tem 2X, eu tenho um X e um Y. Ela é diferente, ela pode olhar para ela é bem diferente que eu. Não é? Vocês têm alguma dúvida? Quer que eu mostre? Não. Tá? Então... Não tem... Gente, pra vocês verem como é que essa coisa, essa ideologia que a gente está vivendo é absurda. Né? Não tem diferença que o outro... Tem diferença, é nítido. Você vai vendo das diferenças biológicas. A criação é muito clara, Deus foi muito claro no que Ele fez. Né? Então, a gente tem que incorporar isso. Vocês têm que ser homens, mas homens segundo a vontade de Deus, homens bíblicos, né? Exercer esse mandato que é a masculinidade bíblica. Né? Muito boa. Uma outra pergunta também, por exemplo, a gente vê esses exemplos de masculinidade geralmente muito mais pautados numa certa idade, depois que a gente casa, isso se solidifica muito mais. Mas e na questão, por exemplo, desse processo de se transformar um homem, desde da criança, passando pelo pré-adolescente, quais atitudes que a gente pode identificar que um jovem pré-adolescente já está tomando para se tornar um homem de vida? Como é que nós começamos a aula? Quem que responde essa pergunta? Como é que nós, do que nós começamos a aula? Esse é um processo. O homem da atualidade é uma imagem deturpada e feminilizada pela sociedade. Exato. Mas nós começamos a aula falando do quê? De que nós somos seres que fomos escolhidos por Deus, eleitos, separados, predestinados, chamados, justificados pelo sacrifício de Cristo. Estamos num processo de santificação, de transformação, para que a gente possa ser um homem forjado no caráter, para sermos íntegros, maduros, termos domínio próprio, para que a gente possa ser cada vez mais semelhante a Cristo. Isso é um processo. Certo? É um processo que eu estou passando e que vocês têm que querer passar. Porque não adianta só falar, eu sou salvo, vou ter vida eterna. Você vai ter vida eterna e vai morar na periferia. Você não vai morar no Cambuí, você vai morar lá na favela da Brandina. Se você for levar, não tenho nenhum preconceito contra o pessoal, mas do ponto de vista de galardão, né? A gente tem que plantar aqui para poder colher. Para poder colher fruto do Espírito, você tem que plantar. O que Jesus fala sobre amor, né? Amor, a pessoa que prova o seu amor a Deus, né? Quem me ama é aquele que tem os meus mandamentos, né? Então, vocês estão na idade de aprender sobre a palavra. Para quê? Para poder fazer a vontade de Deus, para poder obedecer a Deus, né? Então, a vida cristã é uma vida de obediência. De obediência a quem? A Deus, a palavra de Deus. Ao nosso Senhor com S maiúsculo. Eu vou falar um pouco, deu para entender? Tá? Então, é um processo, fica tranquilo. Se você quiser, aí que tá. Mas gente, uma coisa que é importante na vida do homem, da masculinidade bíblica, a gente tem que querer isso. A gente tem que querer ser um homem de Deus. A gente tem que querer exercer essa masculinidade. Isso não cai do céu, tá? Então, existe, Deus, a mesma graça que nos salvou, né? Pelo amor de Cristo, pela entrega de Cristo, essa mesma graça, ela é santificadora e transformadora. E é ela que vai promover, né? É graça sobre graça, mas nós temos que querer isso aí. E a gente tem que se aplicar para isso, né? É uma caminhada. Viver com Deus são todos os dias e todos os momentos. A gente está pecando o tempo todo e a gente tem que sempre estar perseverando em buscar, em estudar, em querer mais. Por quê? Quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu sei da palavra, mais eu conheço a Deus. Mais eu posso ser semelhante a Jesus. Entendeu? Então, gente, isso a vida é na prática, não é na teoria só. Para continuar, né, para poder terminar a aula, só para passar aqui, né?
só o conceito, né, que a gente tira do dicionário, né, cultivar é trabalhar para fazer com que as coisas cresçam, é plantar, é nutrir, construir, orientar, governar, tá? Então, cultivar, que é um mandato masculino. Guardar é proteger e sustentar o progresso já alcançado. Defender, vigiar, cuidar, manter. E aqui, Adão, ou o homem, né, no singular, né, ele foi colocado no Jair não. Foi colocado aonde mesmo? Eu esqueci. No jardim. Tá faltando água aqui, ó. Tá faltando água. Cuidado, senão vocês vão parar no Jair, rapaziada. 22, 10, 22. Foi sem querer. Ainda bem que vocês sabem, né, qual que é o número, né? O número certo, mas tá bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o homem ou o Adão foi colocado no jardim para ser senhor, com letra minúscula, e servo. Por que senhor do jardim? Né? Deus nos deu essa delegação, esse mandato, né? Cultivar, guardar. Então, tudo na minha vida, todos os departamentos, quer dizer, obviamente a minha relação com Deus na vertical, que vem em primeiro lugar, que é a minha prioridade, fazer o que Deus quer, conhecer a Deus, e nas outras relações, nas horizontais, que é o casamento, o relacionamento com as pessoas, a minha vida na igreja, a minha vida no trabalho, as minhas amizades, cuidar dos meus filhos, isso tudo, né, sou eu que sou responsável de certa forma, né? Não vai dar para a gente falar detalhes, né? Mas é ser senhor da situação que você está. Você pode ser senhor no seu trabalho, você não precisa ser o dono da empresa, mas se você, por exemplo, é um escriturário, você tem que fazer o serviço com excelência. Você tem que saber o que você está fazendo e fazer para agradar ao Senhor, como se fosse para o Senhor, lá de cima, e não para a gente. Tá? Então esse é o Senhor que ele está colocando. E servo, né? Nós somos os senhores. Nós somos servos de quem? De Cristo. Nós somos servos do Cristo, que é o Senhor, com S maiúsculo. É o Senhor, é a Ele que nós estamos servindo nesse mandato masculino, né? Nós somos salvos para realizar boas obras, nós somos salvos para viver a vida cristã, para sermos homens bíblicos, ok? E para terminar, eu quero ler aqui para vocês, vou passar aqui. Ó, nós somos aqui, homem bíblico, rapidamente, só para recapitular a aula, tá? Somos seres espirituais, ok? Pensar nisso, eu não sou um animal, um mero executor de obras, ou então que faz as coisas que os outros querem sem pensar. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. E por isso eu tenho que fazer o que Deus acha que eu tenho que fazer, e não o que eu acho que eu devo fazer, ou o que o mundo quer que eu faça, ou o que o inimigo quer que eu faça, ok? Criado à semelhança de Deus para dar o fruto de Deus ao liderar e servir. Então, ser senhor com S minúsculo tem a ver com liderança. Tá? Aonde a gente estiver, a gente tem que liderar. Não é ser déspota, não é ser um ditador. Não, é liderar com amor. Com o amor que Cristo quer que a gente tenha em relação ao serviço que a gente está fazendo. Vou andar rapidinho aqui para encerrar, que vocês já estão cansados. Nós fomos colocados em relacionamentos definidos no mundo real. Foi o que eu falei. São várias coisas no mundo horizontal, né? Vocês são filhos, vocês estão colocados, vocês têm os deveres de vocês como filhos hoje. Vocês têm que pensar futuramente que vocês vão encontrar uma namorada para vocês casarem. E como é que é essa namorada? Você faz ideia? Você como é que você vai pensar? Como é que você vai escolher a sua namorada? Uai, você não é mineiro, rapaz. Você da igreja,
que me... Calma aí, eu esqueci a palavrinha lá que Ó. eu complemento. Isso daí. Antes dela ser bonita, dela ser isso, ser aquilo, o que é importante? O que é importante de você escolher para uma pessoa que você vai, para que vai ser sua auxiliadora e seu complemento, né? E vai te ajudar. Você tem que escolher uma pessoa que é o quê? Que é temente a Deus. Essa é a principal, é o primeiro item que você tem que levar em consideração, você entendeu? Isso vale para vocês. Então, nas relações que a gente vai construindo, a gente tem que pensar nessas coisas. Você como filho, você tem que obedecer pai e mãe. Ele pode até, em algumas coisas, você discordar, mas você tem que parar para pensar. Se a instrução tem a ver com a palavra, e mesmo que você não concorde, se a palavra fala aquilo, você, independente do teu pai estar falando, e você não vai muito do que ele está falando, você tem que levar em consideração o que Deus está falando. Ok? Vamos lá que vocês estão com sede, querem ir embora. Senhor e servo sob Deus. Então, sob Deus. Deus é o meu Senhor e eu sirvo a Ele. Ser homem de Deus. Masculinidade bíblica tem a ver isso. Eu tenho um Senhor e esse Senhor eu sirvo. Né? Então, está diretamente relacionado ao seguinte, né? A nossa vida de masculinidade bíblica é serviço e liderança. Nós temos que liderar, nós temos que fazer diferença onde a gente está e a gente tem que fazer o serviço. Mas que serviço? Eu vou fazer o meu serviço, eu trabalho, eu sou médico, eu opero, eu estou aqui dando essa aula, não é porque eu quero dar aula, eu quero aparecer. Eu faço isso porque eu sou grato a Deus, pelo que Deus fez por mim. Então eu venho aqui e faço questão, enfaticamente, de todo o coração, com todo amor, de passar para vocês qual é a vontade de Deus na vida de vocês para que vocês sejam homens. Mas não homens aí do mundo, mas homens segundo o caráter de Jesus. Né? Então é isso aí, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Então esse é um recado que eu tenho para dar para vocês, tá? Sobre o que é masculinidade. Talvez vocês estejam frustrados porque vocês acharam que eu ia falar de outras coisas aí de masculinidade, mas a masculinidade bíblica é isso, né? Não é diferente disso, ok? Vamos orar então, para encerrar nosso tempo junto? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento aqui, de podermos estar aqui falando por meio do teu Espírito, da tua palavra, Senhor Deus, da tua vontade para as nossas vidas, para que a gente possa ser homens, mas homens de Deus, segundo o seu caráter, para que a gente possa representar dentro de um mandato que o Senhor nos deu, um mandato que o Senhor nos ordena, de exercer a masculinidade bíblica da maneira que a gente tem que fazer, Senhor. Muito obrigado, eu peço que essa palavra impacte o coração desses jovens homens que estão aqui, para que eles tenham a perseverança, tenham a vontade, tenham a determinação de fazer com todas as forças dele e ter o desejo de fazer a tua vontade nessa área, Senhor Deus. Pois eles são o futuro da igreja, eles são o futuro dos homens cristãos, Senhor Deus, para impactar esse mundo carente da tua luz no meio de tantas pessoas cegas. Muito obrigado por tudo, é que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.